através dos louvores, mas agora é o momento que nós vamos nos alimentar espiritualmente, que é a palavra dele, a palavra que tem poder de cura, de libertação, de transformação, de trazer esperança para as nossas vidas, porque é só Deus que pode todas as coisas, é só Deus que pode trabalhar ao meu favor e ao seu favor, e suprir todas as nossas necessidades, materiais e espirituais. E é Ele que tem acalmado a nossa alma nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós já entoamos louvores diante da Tua presença, e nesta hora nós queremos, ó Pai, diminuir na Tua presença e clamar que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento nesta noite, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que a palavra que vem do Teu coração para os nossos corações nesta noite venha trazer esperança, venha trazer paz, venha trazer cura, venha trazer refrigério para as nossas almas nesta noite. E diante de Ti nós apresentamos o Teu servo. Papai querido, que ele venha diminuir, mas que a Tua presença seja notória através da vida dele. Continua usando o Teu servo para falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. 9:14. Capítulo 9, versículo 14. Amém? Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Podeis assentar, irmãos. Uma das coisas que o inimigo mais usa quando nós estamos no caminho da palavra de Deus é misturar. Aquele conhecimento que você tinha, quando você começa a andar com Deus, você começa a ter conhecimentos espirituais e você quer juntar o novo com o velho. E a palavra de Deus fala, você tem que morrer para nascer de novo. Lá no jardim foi assim. Quando Deus deu uma palavra no jardim do Éden para Adão e para Eva, Ele disse: de toda árvore comerá do fruto livremente, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes desse fruto, certamente morrereis. A serpente então entra no jardim, e o que ela fala para Eva? Ela fala: não, você comer, você não vai morrer não, pelo contrário, isso vai te dar sabedoria e conhecimento. E aí se mistura as duas palavras, se mistura a palavra de Deus junto com a palavra que o inimigo tinha dado a eles. E isso nunca vai funcionar. É por isso que nós temos que estar sempre com os odres novo. O que é essa mistura? É antes você fazia coisas erradas. Nós fazíamos coisas erradas porque nós não conhecíamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala: não adulterarás. Não é correto? Então você não adultera. Quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, você sabe que isso é errado. Mas aí você começa a andar na palavra de Deus e fala: acho que não tem problema não.
Eu posso continuar andando nessa palavra e continuar fazendo a mesma coisa. Lembre-se, você não vai a lugar nenhum, porque Deus não vai te abençoar. É por isso que a palavra de Deus sempre nos fala sobre deserto, sobre porta estreita, sobre dificuldades, mas no meio de tudo isso ela te fala também, vai ter milagres, vai ter compreensão espiritual. Você vai aprender a andar no caminho certo, você vai ter sabedoria da tua palavra. Mas como é assim? Salomão foi ungido, foi levantado por Deus, Deus abençoou a vida dele, e Deus ao mesmo tempo mostrou o caminho. Disse para ele: você não pode casar com as mulheres das outras nações, porque no dia que você casar com as mulheres de outras nações, elas vão trazer os deuses dela para dentro do teu palácio, e você vai se distanciar de mim. Aí vem o que? Vem a mistura do velho com o novo. Deus falou, não pode. E o que Salomão fez? Casou com as mulheres de outras nações. E o que aconteceu quando ele misturou o novo com o velho? Ele misturou a palavra de Deus com a palavra do mundo e disse, vai dar certo. Deu certo? Claro que não. Se perdeu de uma forma tão grandiosa de Deus, que escreve Eclesiastes dizendo, depois de velho, admitindo, tudo que eu vivi só foi vaidade, porque tudo que eu vivi sem Deus. Está vendo tanto que é importante? O que importa é a palavra de Deus dentro do nosso coração. A palavra de Deus fala que ouro, prata, a traça vai corroer, vai enferrujar, o ladrão vai roubar, mas a palavra de Deus dentro de você ninguém vai tocar, e vai te levar para a eternidade, e vai te dar o melhor aqui dessa terra também. Quando Deus tem um projeto na vida de cada um, Ele transforma para ajudar as pessoas. Davi estava na malhada cuidando do rebanho, não estava nem em casa quando Samuel vai lá ungir, não tinha nada, o rebanho era de seu pai, mas a partir do momento que ele recebe a unção de Deus, ele recebe a palavra de Deus, vem diante de Davi todas as dificuldades, mas ele vence todas, e se torna uma pessoa grandiosa, uma pessoa rica, mas rica porque Deus tinha um objetivo na vida dele, que era ajudar, unir as tribos, as 12 tribos. Como é isso? Daniel capítulo 1, a palavra de Deus fala assim, Daniel capítulo 1, a palavra de Deus fala assim. Do 8 ao 9, capítulo 1, do 8 ao 9, Daniel 1, 8 ao 9. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali presos na Babilônia. Eunucos, tinham perdido a sua nacionalidade, a sua liberdade. Por que eles não podiam alimentar da comida que o rei estava dando para eles? Porque eles conheciam a palavra de Deus. E não importa onde você colocar você, não importa a nação, não importa o lugar, não importa o tempo, não importa o momento, você é um adorador de Deus, você conhece, você quer sempre ter o odre limpo, as vestes limpas para andar com Deus. Isso não vai ser da noite para o dia. A gente vai aprendendo cada dia mais a confiar em Deus, a andar com o Senhor, a ser dependente dEle. E vai haver um momento das nossas vidas que nós vamos ver Ele agir e a gente não vai ter mais dúvida nenhuma. Como assim? Daniel era para comer da comida de Nabucodonosor, ele não quis, ele quis ser purificado, ele quis ser
alimentar simplesmente das coisas que Deus ia dar para ele. Naquele momento que acontece aquilo que eles fizeram, o que aconteceu? Nada, não aconteceu coisa alguma. Mas lá na frente, quando Nabucodonosor tem um sonho, a qual ele não conta para os seus servos, as pessoas mais inteligentes que tinha naquele momento, quem que estava lá para resolver o problema? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que que Deus deu aquela revelação para eles? Porque eles não se contaminaram, porque eles não misturaram a palavra de Deus com a palavra do mundo, eles não misturaram o alimento, e é isso que Deus quer que a gente faça. Se você e eu, cada um de nós, queremos receber algo de Deus, é preciso que nós estejamos limpos, purificados pelo poder da palavra. É fácil? Não, mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Não adianta você tentar pegar a palavra e misturar com aquilo que você já viveu a vida inteira e falar, vai dar certo, porque não vai. A palavra de Deus, ela vem limpa, purificada, para a gente colocar no nosso coração e aprender a andar com ela, obedecendo ela, andando e vivendo a palavra de Deus. Salmo 1, bem-aventurado aquele que não mistura na zona dos escarnecedores. É difícil? No mundo de hoje mas é impossível? Não, não é impossível. Através da atitude, através daquilo que Daniel estava vivendo junto com Sadraque, aquele esforço que eles fizeram, não, nós não vamos contaminar com o mundo, nós não vamos alimentar do que eles estão dando para nós, nem que para isso a gente morra. Nós vamos alimentar daquilo que é de Deus, daquilo que Deus abençoa, daquilo que Deus nos entrega, nos mostra. Não importa se é no deserto que o maná está caindo, se está caindo no deserto, é de Deus, vamos alimentar. A água é escassa, mas o milagre acontece. Vamos beber dessa água da vida. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram governadores dentro de um país a qual eles eram escravos. Olha só a diferença de quem anda com Deus de verdade, para aqueles que não andam com Deus, aqueles que querem misturar o Evangelho. Quando as nações disseram para Samuel, disseram, nós queremos um rei igual a todas as nações. Aquilo foi bom para eles? Não. Eles misturaram a palavra de Deus com a palavra do mundo e se perderam de Deus. Esse é o perigo de tudo. É por isso que nós não devemos remendar as vestes. Aquilo que é velho ficou para trás. Aquilo que já foi usado ficou para trás. Agora somos nova criatura em Cristo. Somos novos, dependentes da palavra do Senhor. Vestes novas, odres novos. E quando isso realmente acontece nas nossas vidas, nós vamos crescer espiritualmente, dependente sempre de Deus, e Ele vai nos proteger, como Ele protegeu esses grandes homens. Em João 3, a palavra de Deus fala assim, João 3, a palavra de Deus fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, e Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais uma vez nós aprendemos aqui com essa palavra que não importa o tempo, não importa se nós já estamos velhos, não importa a idade que nós temos, quando nós buscamos o conhecimento e a palavra de Deus, ela nos revela aquilo que Deus quer para cada um de nós. Tem que morrer para o mundo, uma nova criatura. Deus não quer que você misture o evangelho dele, a palavra santa dele, com o profano que é as coisas do mundo. O que é mistura? É você ouvir a palavra e fazer as coisas erradas que você fazia antes.
Então a palavra de Deus está falando para Nicodemos: tem que morrer e tem que nascer de novo. Ao mesmo tempo que a palavra fala para Nicodemos, que já era uma pessoa velha, ela mudou a vida dele no momento que ele foi ao encontro do Senhor Jesus? Não. Teve toda uma caminhada, teve todo um percurso, teve toda uma obediência à palavra de Deus. Aquele estava escondido para se encontrar com Jesus, com medo do povo que ele fazia parte, que estava perseguindo Jesus. E aí você vê que você vestir as vestes novas leva um tempo para você se purificar, leva um tempo para a gente acreditar, leva um tempo para a gente ser dependente da palavra de Deus. Porque no próximo encontro que Nicodemos tem com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus estava sendo julgado, e naquele momento ele disse: mas por que nós não vamos, nós não temos que ouvir a parte dele também? E os discípulos disseram: você está contra nós? Mas você vê uma mudança dele, você vê uma mudança daqui. Enquanto todos estavam perseguindo, ele já não tinha mais aquela vontade de perseguir a Jesus. Por quê? Porque foi o encontro, porque recebeu a palavra, porque Deus deu entendimento para ele. E depois, quando Jesus já estava na cruz, quem que aparece? Nicodemos e José de Arimateia. Agora já não era mais de noite, agora já era de dia. À vista de todas as pessoas que estavam ali, Nicodemos agora não precisava de esconder. Sabe por quê? Porque agora ele recebeu a palavra no coração. Porque quando nós recebemos a palavra de verdade, nós sabemos o tanto que ela é santa, o tanto que ela é maravilhosa para cada um de nós, e precisamos do nosso esforço para morrer para o mundo e nascer para Cristo e caminhar diante da palavra do Senhor. É difícil? É claro que é. Só que ao mesmo tempo é gratificante, porque isso nos mostra um horizonte a qual a gente nunca conseguia ver antes. Nicodemos conseguiu enxergar isso. Deixou de enxergar a perseguição, deixou de enxergar a inveja, deixou de enxergar tudo aquilo que estava no meio do seu povo para enxergar a Jesus. Uma pessoa boa, um Deus que deixou de ser Deus para se humilhar e para nos mostrar que nós não precisamos de ficar preocupados. O verdadeiro sentido da vida é caminhar com Deus. Você pode ter ouro, você pode ter prata, mas tudo isso, diante de tudo isso, você vai ter um vazio dentro de você que é preenchido única e exclusivamente com a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, 1 Coríntios capítulo 3, do 1 a 6. Olha o que Paulo fala para os coríntios. Os coríntios eram os gregos, pessoas intelectuais, inteligentíssimas. Só que você sabe, a inteligência dos homens diante da sabedoria de Deus nem existe. A palavra de Deus que fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a inteligência dos homens. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então Paulo estava ensinando aos coríntios o caminho da palavra de Deus. Isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Ensinamento, compreensão, para que você tenha fé no coração e abra para que o Senhor Jesus venha morar dentro. Só que você vê mais uma vez, eles misturando o novo com o antigo. Misturando aquilo que Paulo estava entregando para eles, que era Jesus Cristo, com as suas próprias crenças. Com ciúmes, com inveja e tudo aquilo que nós tínhamos quando nós estávamos andando no mundo. É por isso que a palavra de Deus fala, você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo.
Vestes velhas, odres velhos, não vão suportar vinho novo, nem veste nova, nem remendo novo. Era isso que eles estavam ensinando. Ao mesmo tempo, você vê Paulo, que andava na contramão da palavra de Deus, perseguindo o povo de Deus. Mas de repente ele tem uma oportunidade, essa que nós temos aqui, um encontro com o Senhor Jesus. Na estrada de Damasco, a vida dele muda. E ele passa a ser uma pessoa que crê de verdade e quer de verdade beber da água da vida. Andar no deserto, comer do maná que cai do céu. No começo é muito difícil, nós não conseguimos ter o entendimento, porque para tudo que você vai ter entendimento, é preciso um tempo, e esse tempo é a caminhada com Deus. Através dessa caminhada, a compreensão começa a surgir no meio de nós, acreditar quando Deus fala conosco. Então, a partir desse momento que Paulo tem um encontro com o Senhor, ele já quis pregar a palavra, ele já quis tomar conta do Evangelho. E o que o Espírito de Deus falou para ele? Calma, agora você vai ficar aprendendo, você vai ficar crescendo, amadurecendo, se humilhando diante de Deus, até chegar o momento certo que você vai começar a construir a palavra, a pregar a palavra para as igrejas crescerem. Não foi assim na vida de Paulo? Então Paulo não era diferente desse povo aqui. Depois de 10 anos na vida de Paulo, são levantados Barnabé e Paulo como apóstolos do Senhor Jesus. Então levou 10 anos da vida deles, 10 anos de aprendizado. Quanto tempo tem que nós estamos nessa caminhada? Importa? Para mim não. Porque daqui a 20 anos eu vou continuar aprendendo da mesma forma e confiando da mesma forma. Então, isso é ter fé. Quando você resolve pegar essa palavra e colocar dentro daquilo que está sendo purificado, que é o teu coração, não misturando mais as coisas de Deus com as coisas do mundo. Porque quando você faz isso, assim como estavam fazendo aqui os coríntios, eles estavam misturando, e quando você mistura, Deus age? Não, nunca vai agir. Ele vai agir? Não vai. O que acontece com Judas Iscariote? Ele passou a vida inteira misturando o evangelho. Na concepção dele, ele queria que Jesus ajudasse de outra forma, que Jesus fosse um guerreiro, que lutasse com uma espada, que vencesse, que libertasse eles daquele jeito. Mas a libertação era a libertação dentro do coração, da escravidão a qual a gente não consegue enxergar. Você só vai conseguir enxergar que éramos escravos quando nós nos deparamos com a palavra e o Senhor fala assim: olha para trás e olha, veja o que eu já libertei você. Já te libertei do vício, já te libertei da bebedeira, já te libertei do adultério, da prostituição e de tudo mais. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Por isso que Paulo se torna esse grande pregador, porque ele aprendeu a vaso, odres novos, com vinho novo. Em Êxodo capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 3, do 1 ao 9. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o Senhor chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés estava com 42 anos de idade. 42 anos. Ele era a promessa para libertar aquele povo, mas 42 anos se passaram e nada. Por quê? Porque o Senhor precisava de purificar as suas vestes.
Ele ainda acreditava na força do homem, ele acreditava na estratégia do homem, quando ele mata um dos soldados egípcios que estava batendo no seu povo. Então, ele ainda não tinha sido purificado com a palavra, e levou mais 40 anos na vida dele. Aqui ele já está com 82 anos de idade. Veja o tempo que levou na vida de Moisés. E às vezes nós começamos uma caminhada de 2, 3, 4, 5, 10 anos e achamos que já está muito. Então por isso que nós não devemos preocupar com o tempo. O tempo não é nosso mais, o tempo é de Deus, a vontade é dele. Nós só temos que caminhar na palavra do Senhor. 40 anos levou para que Moisés deixasse o odre velho e começasse a colocar o vinho no odre novo. 40 anos foi feito para que Moisés, ao invés de remendar as vestes velhas, ele trocasse as vestes velhas por vestes novas, que é a palavra de Deus. E quando isso acontece na vida dele, quando Moisés vê que ele não tinha mais força, nem poder nenhum para voltar ao Egito e libertar o seu povo, foi que o milagre aconteceu, porque aí Deus falou: é assim que eu uso, porque eu não uso a força que você tem, eu uso a minha força em vocês, para que a batalha seja vencida todas as vezes. Então, a partir do momento que Moisés observou isso, andou na palavra de Deus, descobriu que ele era fraco, que ele não tinha forças nunca para vencer o Egito, o país mais forte daquele momento, foi quando Deus falou: agora você está pronto, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E ali sim começa uma batalha com muitas vitórias, porque a partir do momento que você tira as suas vestes velhas, remendadas, e coloca vestes novas espirituais, que você pega o odre, aquele odre velho que você usou, e coloca um odre novo para colocar o vinho lá dentro, é que começa Deus a operar na vida de cada um de nós. É aí que vem a transformação. E para terminar, em João capítulo 8, João 8, glória a Deus, aleluia. João 8. João 8, 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus, a mulher, no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vá, não peques mais. Então aqui você vê as vestes antigas e as vestes novas. A lei faz com que aquela mulher, condena ela, seja apedrejada porque tinha sido pega em adultério. Eles eram uma forma para que eles pegassem Jesus, porque Jesus obedecia a Deus, era filho de Deus, e pregava arrependimento, a misericórdia, dando uma chance para cada um de nós. E se Jesus falasse que pela lei aquela mulher não podia ser apedrejada, ele está indo contra a lei de Deus. E se ele falasse que aquela mulher tinha que ser perdoada, a mesma coisa. Então Jesus naquele momento olha para dentro do coração de cada um deles, e Jesus é a palavra e a sabedoria, e isso é muito importante, eu sempre falo. Aquele que anda com Deus tem sabedoria, e a sabedoria de Deus é tudo para nós. A partir daquele momento, aqueles acusadores, cada um com uma pedra na mão,
esperando Jesus acusar para apedrejar aquela mulher, Jesus falou: aquele de vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque é isso que a palavra faz com a gente. Ela faz a gente olhar dentro de nós mesmos e saber que nós precisamos desse alimento, dessa palavra de Deus. A partir daquele momento, aquela mulher que já estava só esperando o momento para ser apedrejada, tem uma chance de viver de novo, de aproveitar a chance, de vestir uma veste nova, de colocar um odre novo, uma caminhada nova na palavra de Deus. Jesus Cristo, quando ele chega diante do maligno para ser tentado, uma das coisas que ele fala: transforme essas pedras em pães, se você for Deus. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você vê o mundo batendo com Jesus, usando a própria palavra, distorcendo a palavra, misturando a palavra. E Jesus fala para cada um de nós: se você quer receber de Deus o que é de melhor nessa terra, se vocês querem andar com Deus na obediência, é preciso que a gente vista vestes novas e que a gente use o odre novo, para que ele não rebente quando você colocar o vinho, quando você colocar a unção do Espírito Santo dentro de nós. Porque quando nós colocamos as coisas novas diante de nós, tudo melhora, tudo funciona e tudo vai bem. E por isso que nós somos dependentes dessa palavra de Deus, e continuaremos sendo dependentes, porque o que faz você caminhar verdadeiramente na palavra é o seu esforço, é a sua vontade. E quando você pega isso para você e sabe o valor que isso tem para cada um de nós, não importa onde Deus nos colocar, igual ele fez com Paulo. Aonde colocava Paulo, ele pregava o evangelho. Aonde colocava Paulo, ele estava com as vestes limpas, não misturava a palavra de Deus com a palavra do mundo. Pelo contrário, ele pegava a palavra de Deus e jogava para que as pessoas entendessem o verdadeiro sentido que é andar com Deus. E por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra ia ficar no meu, no seu e no nosso coração, e transformarmos de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos estar orando pelo nosso lar, pelos nossos filhos, esposa, apresentar essa semana que se inicia. Que o Senhor venha à nossa frente, amém? Suprindo todas as nossas necessidades em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos pela tua palavra nesta noite, e que a cada dia nós venhamos andar em santidade, e aonde nós estivermos, Senhor, que nós venhamos ser a diferença, como foi Paulo, foi a diferença naquela geração e tem sido nessa geração através da palavra do Senhor. Papai querido, diante de Ti nós apresentamos os nossos lares, os esposos, as esposas, os pais, os filhos. Continua guardando, continua livrando, continua suprindo as nossas necessidades materiais, espirituais. E diante de Ti nós colocamos todas as obrigações que temos que cumprir durante toda a semana. Que o Senhor venha abrir as janelas e as comportas do céu a favor da vida dos Teus servos, ó Pai. Que cada um venha honrar os seus compromissos. E diante de Ti, Senhor, nós apresentamos os nossos locais de trabalho. Desde já, Senhor, quebra todas as barreiras, todas as artimanhas, todas as ferramentas preparadas contra as nossas vidas. Que o Senhor venha lançar por terra em nome de Jesus, mas que o Senhor venha continuar nos dando sabedoria, discernimento. E tudo o que fizermos, Senhor, venha ser por excelência, ó Pai. Nós te pedimos
e te agradecemos por este momento, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos. Abençoa a vida de cada um que está aqui conosco nesta noite, abençoa cada um que nos ouviu nesta noite, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo, em nome do Senhor Jesus, amém? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.